Bom, agora a gente muda completamente de assunto porque é importante falar de um caso que ocorreu hoje, sexta-feira, dia 7. Um avião executivo, na manhã de hoje, lá na zona oeste de São Paulo, caiu no meio de uma avenida. Isso mobilizou a imprensa, só dá isso em todos os veículos, porque foram segundos de voo, na verdade, e aí 2 pessoas morreram nesse acidente, 6 ficaram feridas. E justamente sobre isso, a gente vai entrevistar agora por telefone o Coronel Afonso, do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, lá de São Paulo. A gente está com ele por ligação agora. Muito boa tarde, Coronel. Seja bem-vindo ao nosso programa. Oi, pessoal. O Coronel está na reserva e hoje eu atuo como comandante de aeronaves aqui, voando. Sou o comandante Afonso. Prazer aos ouvintes. É lamentável a nossa conversa aqui, mas a gente precisa esclarecer algumas coisas, né? Exatamente, a gente tem que falar, né, desse acidente que ocorreu hoje pela manhã, e eu queria justamente que o senhor já me trouxesse alguns detalhes do que a gente sabe até o momento. Eu queria, inclusive, entender um pouco quais são as principais causas que podem levar um avião desse tipo a cair dessa forma, num voo tão curto. Olha, ficamos bastante surpresos, porque a aeronave não é uma aeronave qualquer, é um bimotor, né? Turbo-hélice, um avião, é um King 90, né? O King Air 90 da Beechcraft. Esse projeto é um projeto da década final dos anos 70, mas a manutenção são sempre, até que se prove ao contrário, devem ser bem feitas, né? E a gente quer crer que tenha sido feito tudo direitinho. Mas o que causa espanto, um bimotor, ou seja, com 2 motores, se tiver um apagamento do um, ele vai voar monomotor. E é para segurar. A princípio só tinham 2 pessoas a bordo, parece que era o piloto e o proprietário, e não tinha mais nada de passageiros. Acredito que sejam para 9 pessoas a bordo, né? E aconteceu, foi bastante chocante as imagens que a gente conseguiu ver. Eu dei uma olhada também, mas é muito triste e lamentável. Com certeza. Eu queria justamente que o senhor falasse também, o senhor citou a questão do modelo, né, do avião, que foi construído ali entre 1979 até 1982, nessa época. Eu queria que o senhor falasse sobre a defasagem. Existe uma defasagem nessas aeronaves mais antigas em relação ao que a gente tem de tecnologia hoje? Pode ter sido um dos motivos também? Olha, a defasagem é muito grande, principalmente nos sistemas de navegação. Os aparelhos ali que os pilotos utilizam para voar, né? Essa aeronave é uma aeronave bastante robusta, o trem de pouso robusto, é uma aeronave pressurizada. O que é isso? Ela voa numa condição de média altitude ali, acima de 12 mil pés até 25 mil pés. É uma aeronave que voa rápido, voa por instrumento, mas de qualquer maneira ela tem uma certa idade, mas ela é totalmente, se fizer as manutenções e o programa de treinamento dos pilotos, ela é uma aeronave segura, né? Agora, a investigação vai estar levantando as condições que aconteceu. A ANAC, com certeza, ela vai levantar as manutenções, o programa de treinamento do piloto. O piloto tinha que estar em condições. O CMA, que é o Certificado Médico Aeronáutico, que é as condições físicas e psicológicas do piloto, eles vão ser levantados. Eu quero crer que estivesse tudo em dia, né? Com certeza. Mas realmente a gente tem que aguardar os órgãos de investigação, que a Autoridade de Investigação Brasileira é o CENIPA, né? E também a ANAC conduzir, dar todo o suporte para a gente entender o que aconteceu, como aconteceu, para melhorar as condições, apontar
as condições, As possíveis causas, recomendações, né? de segurança, né? E não recorrência. A gente, claro, que aguarda a investigação ser finalizada para a gente entender um pouco mais sobre as causas, mas só minha última pergunta para o senhor é em relação ao tempo, né? Porque a queda ocorreu segundos após o avião decolar. E a gente, apesar de ver muitos acidentes em relação a bimotor e monomotor também, esse tempo curto chamou a atenção do senhor? Não, o que que acontece? Ali ele estava o voo, ele é dividido em fases. Então, tem a corrida de decolagem, aí logo após, quando a aeronave sai, ele ainda está na configuração de pouso, ele está se sustentando em voo. E então, ali ele estava numa fase de logo após a decolagem. E teve uma pane bem baixo ali, a princípio, até vão levantar isso, e parece que ele estava tentando voltar para entrar no circuito de tráfego e pousar aqui em Campo de Marte novamente. Foi aqui perto de casa, né? Eu inclusive vi, foi umas 7h15, 7h20 aqui. 7h17, mais precisamente. Então, eu estava aqui em casa tomando café e vi os bombeiros passar. Eu moro aqui na cabeceira do Campo de Marte. Trabalho numa empresa sou diretor de segurança operacional aqui, numa empresa de helicópteros. E isso nos deixou bastante chocados, assim. O tipo de aeronave, o que ia acontecer? Não consegui voar e chegar na pista novamente, né? Parece que ele estava tentando voltar para a pista. Com certeza. Vamos então aguardar a investigação. Comandante, eu agradeço a sua participação aqui no Tarde Mais Liberal. A gente continua se falando aí sobre esse caso. Muito obrigada. Tá bom. A gente saiu de uma conversa de carnaval, de festa, vem para uma coisa um pouco triste. Mas vamos acreditar que dias melhores virão. Com certeza, comandante. Deus muito obrigada abençoe. mais uma vez. Bom, e é exatamente isso que o comandante falou. A gente saiu de uma conversa de carnaval, mas jornalismo é isso. Também a gente tem que informar essas questões mais sérias que acontecem aqui no nosso país.